Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz do próprio Cristo esteja com você. Quinta-feira, hoje, dia 17 de agosto, estamos novamente juntos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Mais uma vez, te agradeço, agradeço muitíssimo você por estar conosco, por partilhar a palavra de Deus nesse Evangelho tão bom, esse Evangelho tão maravilhoso, que anima a nossa vida, que fortalece a nossa vida também. A palavra de Deus dessa segunda-feira que vem chegando, ela se encontra em Mateus capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, ontem eu tratava aqui a respeito de um tema que é a correção fraterna. Corrigir, a correção. Vejo que alguém está fazendo alguma coisa errada, faço, corrige por amor, porque gosto daquela pessoa, não quero problemas. E aí falava já da dimensão do perdão também. Então, a questão proposta por Pedro a Jesus no Evangelho de hoje, depois de uma primeira resposta, dá ensejo à parábola do servo cruel. Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Há um limite? Pergunta Pedro. Até quando eu tenho que ter paciência com esse irmão? Existe um limite? Ou seja, só 7 vezes, Jesus, eu devo fazer isso? Então Jesus responde que não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o que significa que não há limite de perdão. Os bons matemáticos sabem que o 7 vezes 7 é 70 vezes 7, chegamos no número, mas um número alto, para dizer a verdade. Mas ali Jesus, ele quer dizer, não existe limite para perdoar. Não existe o limite para o perdão. O perdão e a misericórdia, eles não são questões matemáticas. Não são questões matemáticas, mas uma demanda de amor. Um amor infinito, um amor que não tem limite. E para exemplificar, Jesus então conta uma parábola com a qual entendemos que Deus, esse rei que é apresentado nessa parábola de hoje, ele não põe limite no perdão, muito menos ao ser humano. Veja, aquele homem não tinha como pagar a sua dívida, era uma dívida grande. O que o rei fez?
ele perdoou toda a sua dívida, o mandou embora, pode ir embora dali, aquele servo podia ir embora tranquilamente. Mas no final, ele não fez o mesmo que ele deveria fazer com o seu irmão, que também lhe devia uma quantia que não era grande, deixa muito claro o Evangelho, uma pequena quantia, mas ele não foi capaz de perdoar o irmão. Então, a bondade de Deus e a maldade humana. Deus nos ensina que nós devemos agir com misericórdia, que nós devemos agir com perdão, com amor, perdoando aqueles que pecaram contra nós. Mas qual é a nossa atitude? A atitude daquele rei ou a atitude daquele servo? Qual tem sido a nossa atitude? Tenho uma capacidade cristã de perdoar sempre, sem medidas? Sou consciente de que recebo o perdão de Deus numa quantidade tão grande? Todas as missas, inclusive, nós pedimos a Deus perdão. Senhor, perdoa os meus pecados para que eu possa celebrar de uma maneira melhor a Eucaristia. E Deus nos perdoa. Durante o nosso dia, fazemos algumas coisas, Deus, perdão por isso. E Deus perdoa. Mas qual é a nossa atitude diante ou frente aos nossos irmãos? Bom, cada um sabe. Mas o fato é que nós devemos ter esse amor, essa misericórdia, saber perdoar. Saber perdoar. Não tenho tempo, de falar muito, não poderia, mas poderia dizer para você, como alguém me disse um dia, Padre, se o senhor soubesse o que o fulano fez comigo, com a minha família, o senhor não falaria dessa forma de perdão. Bom, mas perdoar é de fato colocar diante de Deus a nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.